Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Retrô. Eu sou o Marcos e hoje eu trago para vocês mais alguns itens do meu acervo que são ferramentas. Ferramentas antigas do final do século XIX e início do século XX. Como técnico mecânico industrial, ferramentas é um dos meus hobbies preferidos. Lidar com trabalhos manuais, restaurações e por isso eu tive a ideia de demonstrar algumas das ferramentas que fazem parte da minha coleção. Vamos dar uma olhadinha nelas? Mas não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se você apareceu por aqui nesse vídeo pela primeira vez, inscreva-se e ative as notificações do sininho para que você receba os avisos dos novos vídeos que eu quero fazer aqui, mostrando mais algumas peças do meu acervo e também com restaurações. Eu começo apresentando o item que não é exatamente uma ferramenta, mas é um equipamento que era utilizado para armazenamento de óleo lubrificante. Esse é um galão antigo, ele foi pintado, recebeu uma nova pintura, mantendo as suas características originais. Ele não está num estado assim tão íntegro, mas ainda preserva as suas características. O que é mais interessante nesse item especificamente é a inscrição que ele traz consigo. Vamos mostrar aqui. A gente pode observar em baixo relevo a estampagem SPR. SPR é a sigla de São Paulo Railway, que é a antiga ferrovia de origem inglesa que foi concedido o direito de exploração por 90 anos do governo brasileiro ao governo britânico, que era uma das nacionalidades com maior know-how, conhecimento de ferrovias. Esse galão aqui eu consegui através de um colecionador do item ferroviário e por isso eu achei conveniente também mostrar para vocês. Ele data do final do século XIX e início do século XX. Ele recebeu aqui tampa de rosca, a tampa eu não tenho, mas a gente pode ver aqui na parte interna os filamentos da rosca. Fechava-se com rosca esse galão. Agora com a câmera móvel aqui eu posso mostrar com um pouco mais de detalhes ele em toda a sua dimensão. Continuando ainda na parte de item ferroviário, a gente tem aqui cravos que era para fixação dos trilhos, quando os dormentes ainda eram de madeira. É uma peça de aço, bacana, está ainda em bom estado de conservação, bem preservado. Hoje em dia não se usa mais esse tipo de fixação nos trilhos, tanto que os dormentes já não são mais de madeira. Quase que na sua totalidade os dormentes hoje são todos de concreto, para evitar exatamente o problema do apodrecimento da madeira e a manutenção que é com uso a manutenção mais constante. Essa é uma placa de aço onde o trilho era apoiado e com esses 4 elementos de fixação os trilhos eram presos ao dormente dessa forma. Só esse conjunto aqui tem um peso considerável. Agora imagine ao longo de uma ferrovia esse trabalho de fixação 1 a 1. Realmente é um item bastante interessante e bem legal. Muitas pessoas usam esses cravos hoje em dia para fazer trabalhos de artesanato, decoração. Particularmente eu prefiro mantê-los no meu acervo pessoal. Outra ferramenta, realmente uma ferramenta, e uma senhora ferramenta. Essa chave fixa, também conhecida como chave de boca. Ela é bem grande, ela tem aproximadamente 70 centímetros de comprimento e aproximadamente 5 quilos. Com um detalhe, também tem gravado aqui em baixo relevo, vamos ver se consegue ficar visível, a inscrição SPR, também da São Paulo Railway. A medida da boca era para apertar parafusos de 2 polegadas e 5/16 de polegada.
que equivale a 58,73 milímetros. Imagine o trabalho de um funcionário, de um empregado, o dia inteiro manipulando ferramentas dessa proporção, com esse peso. Realmente um trabalho bem desgastante, né? E ela tem proveniência também do final do século XIX ao início do século XX. Agora, imagine você trabalhar numa época em que não se tinha energia elétrica tão disponível para iluminação. Esta é uma lanterna de carbureto. Ela consiste numa lanterna em que usa pedras de carbureto para criar a chama. Funciona da seguinte maneira: na parte inferior da lanterna colocava-se pedras de carbureto nesse reservatório. Carbureto é um mineral natural em que contato com a água criava um gás inflamável, que é o que produzia a chama. Fechava-se aqui através de rosqueamento e na parte superior colocava-se a água através dessa tampa. Coloca-se a água aqui e o controle da água que pingava, literalmente pingava, na parte inferior, era feito através dessa chave reguladora. É uma rosca. Quanto mais para a esquerda, maior o fluxo de água. Quanto mais você fechava essa válvula, menor era o fluxo de gotas de água. As gotas de água em contato com a pedra de carbureto criavam um gás, e esse gás era expelido por esse bico, onde você acendia uma chama e você criava uma chama como uma vela. Era uma iluminação bem eficiente. Esse espelho de cobre, aliás, toda lanterna é feita de cobre, ele bem polido ajudava em criar um brilho, produzindo assim um foco de iluminação. Uma peça bem interessante que era muito utilizada pelos mineiros também, nas minas de carvão e nas ferrovias, nos túneis também não eram tão diferentes. Na verdade, ela tem várias aplicações. Ela não funciona mais, pode até ser recuperada para voltar ao uso, mas no momento é uma peça obsoleta. Mais uma peça, também uma ferramenta de apoio, era essa almotolia. A almotolia nada mais é do que uma pequena bomba de óleo para fazer a lubrificação de peças, de elementos móveis de máquinas. Abrindo aqui esse compartimento, colocava-se o óleo, utilizado para a lubrificação de rolamentos ou demais elementos móveis. Apertando aqui, você acionava a bombinha interna que fazia sair o óleo por aqui, as gotas. Ela precisa de uma restauração, já que aqui onde segura esse bico está quebrada, é uma chapa de aço, toda em aço, está com a sua pátina natural, não foi restaurada essa peça ainda, né? E a gente vê aqui na inscrição do fabricante, vamos ver, eu não sei se a pronúncia está correta, Kayes Patent. E na parte inferior também fica um pouco mais difícil a leitura, mas eu sei que ela é fabricada na Grã-Bretanha. Made in Great Britain. Em Great Britain é como está gravado aqui. O restante aqui já está meio que apagado pelo tempo. Então também é uma ferramenta importada, utilizada, não sei a data precisamente, mas dentro desse período, final do século XIX e início do século XX. Bem bonito, uma peça rara de se encontrar, apesar de ter alguns amassados, mas é uma peça que eu gosto de prezar bastante em ter no meu acervo. Eu tenho aqui também duas peças, são duas peças gêmeas. Eu tive a felicidade de encontrar duas peças iguais. Relacionadas à área de marcenaria, eu tenho aqui duas plainas, fabricadas totalmente em madeira, exceto a lâmina, é claro. Ela está em muito bom estado de conservação. A gente vê aqui gravado, em baixo relevo, número 44. E a lâmina também ainda é muito bom estado. A lâmina original tem pequena oxidação proveniente do tempo de uso, o que é natural. Aqui esse parafuso ajusta a altura da lâmina à medida em que ela for sofrendo reafiações. E o bacana também é a procedência. Aqui temos a inscrição da marca. Ferrator, não sei se a pronúncia está correta.
Made in Sweden, que é Suécia. Então uma lâmina também estrangeira, muito bom estado. Aqui desmonta-se e faz o ajuste da lâmina ao colocar na plana. Aqui ela precisa de uma cunha para prendê-la de forma adequada e ajustar a profundidade, né, que quer se retirar de madeira à medida que for trabalhada. Então apenas acrescentar uma cunha. E a outra peça, que é a irmã dela, é uma peça exatamente igual. Tem o mesmo tamanho, mesma proporção. Também tem aqui inscrição na parte inferior, 44. Ela tem a cunha para trabalho. A cunha feita em madeira, que é o que prende a lâmina. Aqui detalhes na parte interna. Madeira muito preservada, em perfeito estado de conservação. E a lâmina também muito bonita, muito pouco oxidado o material. Também faz o ajuste aqui nesse parafuso, conforme vai se utilizando a lâmina. Você faz o ajuste aqui, da profundidade. E também com relação à marca. A gente não tem a marca do fabricante especificamente, mas o país de origem. Made in Sweden, que é Suécia. Então também uma ferramenta estrangeira que preserva consigo todas as características originais. Como dito aqui, tem a cunha que prende e você faz o ajuste da profundidade que queira trabalhar. Uma pecinha bem interessante. Pecinha devido ao seu tamanho, mas em termos de curiosidade, bem legal. Essa aqui é uma chave de bicicleta que acompanhava os brinquedos Bandeirantes, conforme a própria inscrição em baixo relevo. Ela é uma chave bem pequena, curtinha. Geralmente as bicicletas e os brinquedos acompanhavam suas próprias ferramentas. Algumas acompanhavam até mesmo bombas manuais para encher pneu. Ela tem aqui, para chaves nas dimensões de tamanho de parafuso 9,5 milímetros, 13 e aqui repete a medida para 14 milímetros. Brinquedos Bandeirante. Essas foram apenas algumas peças do meu acervo, mas tem muito mais para frente e por isso eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando o meu trabalho. Mais para frente também eu devo trazer novos vídeos mostrando o processo de restauração de algumas peças, peças diversificadas. E eu acho que você vai gostar bastante desse material. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, diga o que você achou e dê suas opiniões a respeito do que você viu por aqui. Espero te encontrar no nosso próximo vídeo. Grande abraço, felicidades!